Olá, voltei aqui para gravar o vídeo 2, né, nesse nosso caminhar, né, que a gente está pegando a mão uma da outra e indo juntas para conhecer, desvendar esse caminho do Class 1 para a educação infantil, né. No vídeo 1, se você não assistiu, volta lá e assiste, né, que tem informações importantes, né, conta um pouquinho do meu processo que eu fiz com as professoras, né. Primeiro, elas navegaram na ferramenta como alunas, né. Este vídeo aqui, eu vou contar para vocês qual foi a minha trajetória na orientação às professoras na organização da sala delas virtual, tá? Então, assim, aqui a gente vai fazer uma conversa daquela live que aconteceu, que o Cristiano estava junto, ele dando orientações junto com a pessoa lá do Google, né? Então, como eu abstraí, trouxe para a minha prática todas aquelas orientações, tá bom? Então, esse é um pouquinho da conversa que a gente vai ter nesse vídeo 2, tá bom? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, tá? Primeiro, na verdade, o que você está vendo aí agora são as orientações que chegaram da SME. Eu volto nela daqui a pouco. O que eu quero falar com vocês, na verdade, agora, é a gente fazer um pouco, trazer o que nós vivíamos na realidade da nossa escola e agora como é essa organização virtual. Então, tá aí para vocês, meninas, ó, como são as composições das salas em nossa realidade. Eu disse para vocês no vídeo 1 que eu sou da EMEI. Então, como funciona? Por exemplo, na EMEI, o quinto A, eu tenho 35 crianças nessa sala, com 2 professoras. Uma professora que fica 4 horas e uma que fica 2 horas. Certo? Essa é a minha realidade presencial. Quando acabou a live e as professoras me colocaram como professora auxiliar na sala delas, qual foi a realidade que eu me deparei? Com essa. Então, tinha lá o quinto A, uma sala com a professora de 4 horas e uma sala com a professora de 2 horas. E aí eu fiquei pensando, olhando aquilo, falei, poxa, isso não atende à minha realidade. Eu me coloquei no lugar da família, no lugar do pai. Existe todo um processo que a família precisa fazer para finalmente chegar no Google Classroom. E quando ele chegar lá, ele vai falar assim, ué, 2 salas quinto A, qual sala que eu vou entrar? Então, é pensando neste olhar da família que eu tomei a decisão de fazer essa organização que eu entendo que vai gerar menos problema para a minha família entrar, tá? Só antes de eu ir para a prática, para mostrar para vocês como foi a minha organização, eu quero também trazer a realidade do SEI, né? Nós estamos falando da educação infantil como um todo, eu acho importante também falar do SEI, né? Estive no SEI como professora e como coordenadora há 7 anos, então eu ainda lembro de algumas coisas que a gente vivia lá. Então, a realidade que eu tinha no SEI, eu vou falar de berçário 1, porque eu me lembro que o berçário 1 era onde eu tinha mais números de professoras, né? E eu acho que é esse o grande nó aí que a gente precisa desvendar. Então, como é a realidade da sala presencial? Tenho lá o berçário 1A, berçário 1B, berçário 1C. Cada uma dessas salas eu tenho 7 bebês, certo? No total de 21 crianças em uma sala só. O pai chega com a criança no colo e entrega para a professora. As 3 turmas estão dentro de uma sala. Não é assim que acontece? E tem as professoras da manhã que trabalham em um determinado horário e depois tem as professoras da tarde, sempre com a mesma criança. Certo? Essa é a realidade presencial do SEI. Agora, a realidade virtual que foi nos apresentado do SEI é assim. Tem lá o B1A, uma sala para a professora da manhã, e do B1A tem uma sala para a professora da tarde. O que a gente vai fazer? Eu vou contar qual foi o meu percurso e quais foram as minhas escolhas de acordo com a orientação da SME. Então, eu vou sair dessa tela e vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. Olha só, eu vou lá nas minhas turmas, tá? A verdade, gente, é que aqui
eu já organizei, eu já orientei o meu grupo a organizar. Qual é a grande decisão que vocês precisam tomar? Deixa eu ver se eu consigo explicar. Aqui, a sala essa turma do quinto A, já veio de SME todos os alunos dentro dela, certo? Lembra que eu disse para vocês que apareceram 2 turmas do quinto A? Então, a professora convidou, uma das professoras convidaram a outra, né? O Cristiano disse que eram as professoras da ponta, e a gente resolveu seguir essa ordem. A professora da ponta convidou a colega para estar dentro da sala. Aí sobrou uma turma. Acompanhou meu raciocínio? Não sobrou uma turma? O que você faz com essa turma que sobrou? Você vem aqui, ó, e coloca assim, arquivar. Quando você coloca arquivar, essa turma ela não vai desaparecer e nunca mais você recupera. Ela vai ficar arquivada. O que vai acontecer aí? O pai, ele vai entrar na sala e ver a turma do quinto A com as 2 professoras. Assim como está a minha. Eu vou aqui na minha turma do quinto A para exemplificar. Olha aqui, eu tenho as professoras do quinto A e eu tenho os alunos aqui. Então, não vai acontecer, quando você arquiva uma das turmas, não vai acontecer do pai encontrar 2 turmas. Agora, vamos pensar na realidade do SEI? Eu acho que para e-mail é esse o conflito e foi essa escolha que eu fiz. Então, todas as turmas, se vocês perceberem, na minha e-mail eu tenho 10 turmas, né? 5 de manhã e 5 à tarde, eu tenho aqui 10 salas. Quinto A, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As salas que eu não deixei nenhuma sala dupla, né? Eu deixei que ficassem as salas únicas, com as professoras que são do turno, as professoras titulares dentro, as professoras CJs dentro também, tá? O mesmo esquema que eu falei para vocês de acrescentar pessoas, é a mesma coisa nessa sala. Vai lá na pessoinha, olha, eu vou aqui para vocês se recordarem, ó, pessoas. Tá aqui, quer acrescentar professor? É só clicar aqui. Quer acrescentar aluno? É só clicar aqui, tá bom? Ah, uma coisa legal que uma professora minha falou e eu nem sabia, aprendi com ela, é aqui, ó, você quer colocar em ordem alfabética, que às vezes as crianças a SME colocou e não sabe em ordem alfabética. É só apertar aqui, fica todo mundo, ó, põe classificar por nome, arruma todo mundo. Essa turma já estava, por isso que não ajeitou. Mas é uma dica bacana, né, de organização com as professoras. Então, essa foi a realidade para e-mail. Agora, a realidade para o SEI. Eu vou voltar aqui no meu slide para tentar explicar para vocês, né? Está assim. Uma coisa que é importante você saber, quando você vai lá nas turmas e tem os alunos, aqui no, por exemplo, do quinto A, quando está lá do B1A, só foram convidados 7 alunos do B1A. Então, quando o pai do B1 entrar, ele vai ver 2 salas somente do B1A. Aí vocês façam como eu fiz com o e-mail, arquiva uma das turmas. Não tenha a preocupação que o pai não sabe quem é B1A, B1B, B1C. Porque, na verdade, quando a SME encheu a sala com os alunos, ela já chamou os alunos das respectivas turmas. Então, coordenadora, você vai ter lá no Classroom uma turma do B1A, com as professoras dentro, no caso, só as 2 professoras, a da manhã e a da tarde, com 7 alunos, tá? Então, você arquiva umas das turmas. Deixa eu voltar aqui para não ficar essa tela aqui aparecendo para vocês, né? E aí, você tem uma turma só. B1B, em vez de ter 2 turmas, não. Lá uma vai convidar a outra, você define quem se é amanhã ou a da tarde que convida a professora. Aceitando o convite, você vai ter no B1B as 2 professoras e os 7 alunos. Entenderam? E aí o registro, como se dará o registro do diário de bordo, você conversa com as professoras isso. Qual foi o caminho que eu escolhi? Lá no vídeo 1 eu disse que as ações que eu faço na escola é através de as ações para as crianças e formação com os professores.
naquele registro semanal, elas continuarão me escrevendo a respeito de formação, a respeito do processo delas formativo mesmo. As ações com as crianças, vocês se lembram que na live o Cristiano disse que quando a gente falar com as famílias, lembrando, né, que o Classroom é uma ferramenta de comunicação para as famílias, né, a gente coloca o porquê da atividade, o porquê que a gente fez a escolha por tal atividade, né, a importância, a intencionalidade, para que aquela ação é importante para a criança. Eu vou mostrar para vocês como que eu orientei as minhas professoras. Então, a professora, eu estou numa turma da minha professora, lembrando que eu sou professora auxiliar nessa turma aqui, tá bom? Por isso que eu tenho acesso. Então, para você, coordenadora, para ter acesso, a sua professora precisa te convidar e você aceitar o convite via e-mail, tá bom? Aí, olha, a professora vai fazer uma atividade aqui. Lembra, é o mesmo esquema da outra sala. Atividade, criar. Peraí, eu estou esquecendo uma coisa importante, meninas. Eu vou voltar no documento do Cristiano, sabe por quê? Esse documento, ele vai dar uma organizada aqui na prática. Ó, eu não sei se todas vocês receberam isso, mas eu acho que a live foi na quinta. Na sexta, a gente recebeu esse documento aqui, Orientações para o Google Classroom. Eu vou seguir essa fala e vou materializar, colocar na prática como fazer isso que ele está falando. Eu acho que é um bom caminho e organiza os nossos pensamentos e ações, tá? Então, olha só, antes de falarmos do Google Classroom, é necessário retomarmos. Não nos propomos a fazer uma EAD para bebês e crianças da educação infantil. Então, a gente já sabe que essa ferramenta de comunicação é um caminho de comunicação para a família. Nas ferramentas que a unidade educacional elegeu como melhores para a comunicação e direcionadas às famílias responsáveis, deve-se apresentar uma proposta diariamente decidida coletivamente. Então, como que eu explico essa fala para vocês da minha realidade? Nós elegemos o Facebook como um canal de comunicação com as famílias até a chegada do Classroom. Então, lá por dia, né, nos encontros que nós temos com as professoras, nós elegemos algumas experiências com as crianças para realizar, né, para as famílias realizarem com as crianças. E aí a gente posta uma experiência por dia, tá bom? É da mesma, e assim, todas juntas, a gente não tem uma diferença que de agrupamentos, é do quinto A, é do minigrupo, é do berçário, não. É uma para todas, né? No meu caso, eu tô falando de EMEI, né? Eu falei aqui de berçário, mas não. Quintos e sextos são as mesmas coisas. Gente, essa foi a minha organização. Eu sei que no SEI, a diferença de idade é muito grande e causa mesmo, são experiências que podem ser até distintas. É uma escolha de cada coletivo. Vocês façam as escolhas de vocês. Porém, a orientação que vem de SME é uma atividade por dia, tá bom? Feita coletivamente. Continuando aqui a nossa leitura, o Google Classroom assume, a partir desse momento, o caráter de registro institucional. Como serão registradas as propostas anteriores ao Google Classroom? Nossa indicação é que elabore um relatório coletivo com os indicativos do que foi postado anteriormente, assim como suas justificativas e inserido no mural. Ai, gente, inserir no mural. Lembra no vídeo 1 que eu falei que eu nem olho mural? Agora eu precisei rever esse meu conceito, porque veio uma orientação que precisa ser colocada no mural. Então, eu vou lá com vocês para dizer como foi que eu orientei as professoras. Vou voltar aqui para as turmas. Peraí, vamos aqui numa turma. Aqui está o mural. Como deve fazer, como eu escolhi, como eu abstraí aquela orientação e transformei para a minha prática, para a minha realidade, de acordo com o que eu pude compreender, tá? Vem aqui. Estou numa turma minha. Coletivamente, eu combinei com as minhas professoras que elas farão uma mini história, né? Elas
contarão o processo de quando elas estavam com as crianças em sala. A gente estava no momento do acolhimento, tal. Veio a quarentena, veio o recesso, depois veio a formação com elas e a gente começou a postar. Elas vão contar uma história aqui, fazer um texto, né? Como disse o Cristiano na live, historicizar este momento, né? Contar todo esse processo para a família. E aí, que eu combinei com a minha turma, que elas vão adicionar aqui o link do Facebook da nossa escola. Porque contado este processo, tudo estando lá no Facebook, eu não entendo que faça sentido postar atividade por atividade. O pai tem acesso também por este canal de comunicação a tudo que nós fizemos antes de estarmos aqui. Então, elas vão colocar o link. Lembra como eu vou explicar rapidamente aqui no vídeo 1, eu expliquei, mas eu vou colocar de novo. É muito parecido. Você daqui a pouco vai estar craque em todas as ferramentas. Eu vou pôr o link. Então, eu vou lá, ó, vou achar o link da minha escola do Facebook. Padre Emei, Padre Nildo, aqui do Amaral Júnior. Facebook. Peraí, aqui, ó. Facebook. Pronto, tá abrindo aí a página do meu Facebook. Do Facebook da minha escola. Eu copio aqui, ó. Ctrl C, vou lá na minha atividade, Ctrl V. Adicionar o link. Olha lá, aparece para a família. Então, aqui vai ter um texto explicativo que essa semana as minhas professoras estão construindo. E aí, anexando aqui a página do Facebook. Gente, depois é só colocar postar. Eu não vou postar porque eu estou na sala da minha professora e ela fará isso no devido momento. Tá? Eu fiz aqui como um exemplo para vocês entenderem o processo. Certo? Vou fechar aqui, tá? Para não postar. Eu vou voltar aqui no documento. Então, eu já falei do mural. Qual foi a minha escolha em relação à orientação de SME? Esse foi o caminho que eu escolhi junto com o meu grupo, tá bom? É receita, gente, é para fazer assim? Falaram que é para fazer assim? Não. Foi assim que eu fiz a escolha, tá bom? Utilização do Classroom. Os meios virtuais, Facebook, blog, WhatsApp, etc., que cada unidade educacional escolheu para melhor compor a comunicação com as famílias responsáveis, pode ser mantido. Porém, é obrigatório o registro da mesma proposta postada nesse meio virtual também no Google Classroom. Tá lá, gente, no meu Facebook. A mesma coisa que foi lá, eu postei no Classroom. Tá lá, o pai tem um link, é só ele acessar. Com as turmas, salas criadas, o educador deverá acrescentar a coordenador pedagógico e ao diretor da escola para reflexão e acompanhamento das postagens. Ó, vou voltar lá rapidinho, bom para vocês saberem. Como que eu oriento a minha professora a me acrescentar, né? Vai em pessoas, lembra? Pessoas. E vem aqui no sinalzinho de mais, tá bom? E chama a coordenadora e chama o diretor, porque é isso que mandaram fazer lá na SME. Tá bom? Vamos lá. Aos educadores do período da manhã e da tarde, devem convidar aos educadores do período intermediário para comporem uma única sala, facilitando assim o acesso das famílias responsáveis. As salas que ficam sobrando podem ser arquivadas. Tá? Lembra que eu já falei isso para vocês bem no comecinho do vídeo? Eu vou aqui no comecinho. Pronto, o professor convidou, tá tudo bonitinho? A sala que tá sobrando eu venho aqui e ó, arquivar. Tá bom? Vamos voltar para a leitura. Os educadores dos 6 devem agrupar-se em uma única sala por agrupamento. Por exemplo, todas as professoras do B1, manhã e tarde, devem ficar na mesma sala. Lembra que eu expliquei isso? B1A, tudo aqui. B1B, tudo aqui. Né? Em salas diferentes, porque as crianças do B1A, que foram chamadas, não correu o risco da SME convidar para a sala do B1A as crianças do B1B. Não, o pai não vai ter problema com isso. Então, apesar de no presencial você ter uma única sala para 3 turmas de B1,
No virtual, você terá para essa sala 3 salas, né? Cada sala com 2 professoras e os seus 7 alunos, tá bom? O pai não vai ficar confuso na hora de entrar, porque só foram chamados aqueles 7 bebês de cada agrupamento. Os 7, o 7 do B1A, o 7 do B1B, o 7 do B1C, tá bom? Aos educadores volantes, módulos readaptados devem participar da reflexão, planejamento e execução das propostas, compondo alguma ou algumas das salas conforme a organização do coordenador pedagógico, atendendo à maior necessidade da demanda da equipe. Gente, olha, hoje é 31, é um domingo. Até agora, eu só tenho uma professora readaptada. Ela ainda não tem acesso ao e-mail institucional dela. Então, eu estou fazendo com ela, eu a convido para participar das reuniões pelo Meet, eu autorizo a entrada dela, é possível, quem não tem um domínio, participar da reunião, é possível sim. Eu autorizo a participação dela assim que ela loga, eu mando o convite pelo WhatsApp ou pelo e-mail pessoal dela e ela acessa a reunião comigo, tá bom? Então, a gente está aguardando essa liberação de SME para que ela possa também fazer os registros dela por toda aquela minha sala de formação, como eu expliquei no vídeo 1. Tá? Sugerimos que, para evitar a sobreposição das propostas postadas ao educador do período intermediário, pode ficar responsável pelas propostas de leitura, atendendo às orientações sobre publicações e pesquisas em espaços virtuais encaminhadas às GREs por e-mail, que orientam procedimentos dessas propostas aos educadores dos períodos da manhã e tarde. Podem pensar nas outras linguagens, experiências, fazendo o revezamento dessas atribuições. Né? Eu fiz uma escolha, né? Para mim, como é uma atividade coletiva, eu permaneci com essa escolha, né? Então, assim, as 2 professoras, elas vão postar uma atividade por dia dentro daquela sala. Foi a escolha que eu fiz. Mas ele deixou aí como uma sugestão, quem quiser fazer com linguagens diferentes. Né? E aí fica aberto para cada coordenador e grupo decidirem coletivamente como farão. Tá bom? É necessário que a supervisão escolar componha uma sala por unidade educacional, para que acompanhe, oriente e avalie as postagens dos educadores. Então, eu tenho que eleger, conversar com o meu grupo a respeito disso, né? Perguntar para a professora que se sente mais à vontade em receber o supervisor lá na sala e pedir para ela fazer o convite para o supervisor. Lembra como que se faz convite de professor? De novo, ó. Vou lá, pessoas, é só vir aqui, ó. Opa, aqui, professores, e convida. E, no caso, convidar o supervisor para fazer parte. Ele vai lá no e-mail institucional dele e aceita o convite. Não sabe qual é o e-mail do supervisor? Não apareceu? É preciso ligar para ele e descobrir qual é o e-mail institucional dele direitinho para você poder colocá-lo na sala. Gente, olha, até hoje foi isso que saiu de orientação. Nesse caminho que nós estamos. Eu de verdade espero ter ajudado vocês. Espero que vocês, essa semana, possam fazer todas essas questões com muita tranquilidade, os 2 pés no chão, um passo de cada vez. Não precisa se descabelar que eu não sei fazer tal. Não, você vai aprender, você é capaz, eu consegui, você vai conseguir também. Tá? Fiquem tranquilas a respeito disso. Deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento, que eu quero aparecer grande para vocês. Aqui, interrompi. Então, fiquem tranquilas a respeito disso. Vocês vão conseguir, vai dar tudo certo. E daqui a pouco vocês vão me mandar e-mail falando assim, Elaine, olha, eu fiz diferente de você, ficou bem bacana. E eu vou gostar de ouvir de vocês isso, né? Naveguem na plataforma. Não tem como fazer errado e nunca mais recuperar. Vocês vão descobrindo. E eu volto a dizer, vai lá no canal do Nixon, vai lá colher mais informações. Lá você vai ter, sim, muitas coisas que podem te ajudar. Deixa eu voltar aqui meu mouse, que eu quero compartilhar com vocês o canal dele. É ali que vai dar certo. Aqui. Vamos ver, ainda ele não foi, ele já vai compartilhar a tela com vocês. Tá, olha aqui, eu vou lá
para aparecer aqui. Você vai no YouTube, Nilson Educador Digital. Muitas das suas perguntas vai ter resposta aqui. É gratuito, está disponível, é mais um canal que você pode aprender e tranquilizar seu coração diante de tantas demandas, tantas coisas que temos que fazer no chão da escola diariamente, tá bom? Fiquem com Deus, eu espero de verdade ter ajudado vocês nessa construção toda, assim, abrindo possibilidades, dando dicas para vocês navegarem, sabe? E eu vou pôr aqui, como eu pus no primeiro vídeo, né? Eu espero de verdade ter ajudado. Meu e-mail institucional tá aí. Boa semana para todas, né? Boa navegação, boa aprendizagem. Um passo de cada vez a gente chega lá. Espero que todos fiquem bem. Um grande beijo. Até mais.